Mateus, capítulo de número 21, diz assim a palavra de Deus. O retorno, deixa assim, não precisa mexer, hoje está bom, obrigado. Mateus, capítulo 21, versículo 12. Nós lemos semana passada esse texto, vamos ler hoje. Possivelmente leremos no próximo final de semana. Diz assim Mateus 21, versículo 12. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: ouve o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes que da boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Pode tomar assento. Olhe para cá. Feche a sua Bíblia, ou deixa marcada, se precisar consultar. Meditemos na palavra nesse instante tão precioso que nós temos. Não deixa nada te distrair. Se acomode de uma forma linda, ver a casa quase cheia, abençoada, numa manhã como essa. Famílias inteiras, crianças de colo. Que lindo ver famílias buscando a bênção de Deus. Era um dia como qualquer outro em Jerusalém. A única diferença era que era a semana da Páscoa. Estava ordenado no Antigo Testamento que o único lugar que se podia adorar a Deus era em Jerusalém. E nesta semana pascal, as pessoas deixavam suas origens, deixavam suas cidades ao sul e ao norte de Israel e se encaminhavam para Jerusalém. As pessoas traziam seus animais para a oferenda. Cristo não havia morrido. E para que as pessoas pudessem ser perdoadas, elas tinham que oferecer um animal para morrer no seu lugar. Um animal sem mancha, de 1 ano, sem mácula, sem defeito. O primogênito não morreu no Egito porque um animal havia morrido no seu lugar. Que nos mostrava o valor do sacrifício de Cristo durante todo o Antigo Testamento. Assim foi. Milhões, literalmente, de animais morreram para que o povo não morresse. Deus havia instituído que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. É para mostrar o quanto o pecado desagrada e distancia o homem de Deus. Os animais, no momento do sacrifício, é como se eles olhassem para o ofertante e dissessem: foi você que pecou e eu vou ter que morrer. Mas alguém tinha que morrer. Alguém tinha que morrer. Então era a semana em que as pessoas saíam dos seus recântaros. As pessoas saíam das suas origens, onde viviam um ano inteiro sem ir para lugar nenhum, mas na época da Páscoa elas saíam e vinham a Jerusalém. De qualquer lugar
em Israel que você esteja e vá a Jerusalém, você obrigatoriamente tem que subir. Jerusalém está a 900 e poucos metros de distância ao nível do mar, de altitude melhor. Então as pessoas subiam a Jerusalém, trazendo as suas oferendas de casa, segundo a ordem de cada um, se era um levita, se era um sacerdote, se era um prosélito. O que é prosélito, pastor? É um gentil convertido ao judaísmo. Ele também tinha que oferecer um animal para não morrer, como oferenda pelo seu pecado. Se é um judeu comum, tinha um outro tipo de animal. E as pessoas vinham das suas origens e traziam. Esta era a semana que isto acontecia. No próximo final de semana, nós estamos aqui numa segunda-feira. No domingo havia acontecido a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele havia entrado e sido aclamado como rei. Hosanas, aquele que vem em nome do Senhor. Montado sobre uma jumenta, o povo reconheceu ser ele o Messias e o aclamou como rei de Israel. Diz a Bíblia que naquela noite Jesus voltou para Betânia e ao amanhecer ele estava em Jerusalém de novo, e o primeiro lugar que ele vai é o templo. Veja, era uma segunda-feira normal de semana de Páscoa, apenas com a diferença de que o número de pessoas já era bem maior. Aumentaria muito mais com o passar da semana, porque muitas pessoas já haviam chego em Jerusalém, mas muitos ainda viriam. Ele improvisou um chicote. E diz a Bíblia que Jesus soltou o chicote em cima daqueles que vendiam e compravam no templo. Foi um momento de oujeriza, de transtorno, de conflito, um momento em que as pessoas corriam do poder do chicote. Diz a Bíblia que virou a mesa dos cambistas. Olha o que diz o texto: expulsou os que vendiam e compravam e derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Animais que estavam sendo ali colocados para venda, porque o intuito era facilitar para que as pessoas não trouxessem lá de Nazaré, para que as pessoas não trouxessem lá de Cafarnaum, ao norte de Israel, talvez andando 100 quilômetros de distância. Alguns mercadores entraram em acordo com os sacerdotes e disseram: olha, deixa-nos vender animais aqui no átrio. Assim as pessoas não precisam trazer os seus animais de casa. E mesmo que tragam animais de casa, nós vamos obrigá-los a comprarem os nossos animais. A ganância havia invadido o coração dos mercadores, e não diferente dos sacerdotes e os sumos sacerdotes da época, que mancomunaram entre eles, entraram em acordo entre eles para ferir o plano e a vontade de Deus. E tendo em vista a grande necessidade de animais, porque alguns passavam a semana separando, como a Bíblia ensinava, o seu animal para ser trazido ao templo, o melhor, o mais robusto, o que não tinha nenhum defeito. Quando chegavam no templo, devido ao acordo que havia, a ganância que havia,
Eles rejeitavam esses animais para que as pessoas fossem obrigadas a comprar animais que eram vendidos no templo. E como haviam prosélitos de outras nações que vinham e traziam as suas moedas estrangeiras, e não se podia comprar nada no templo sem ter a moeda judaica, havia cambistas que exploravam o adorador. De maneira que o que ali estava acontecendo no átrio do templo não era nada mais, nada menos do que um desencontro com aquilo que a Bíblia ensina, mostrando a ganância humana, a perversidade do coração do homem, e tudo com o apoio do sacerdote, dos sacerdotes e do sumo sacerdote. E devido à alta demanda de animais que precisavam ser vendidos, eles começaram a vender animais defeituosos, sujos, quebrados, cegos. Animais que não estavam qualificados para serem apresentados no altar. Por quê? Jesus se irou, porque aqueles animais o representavam. Quer dizer, aqueles que ali estavam não. Aqueles eram animais defeituosos. Aqueles eram animais sujos, que jamais o representariam. Jesus se ira, numa ira de zelo pela casa de Deus, e ele solta o azorrague em cima dos cambistas, dos vendedores, dos compradores, e há uma revolução dentro do átrio, e as pessoas saem correndo. Veja a progressividade espiritual. Antes que os que assistiam à cena se refizessem do susto, Jesus já estava de volta para proclamar, dizendo: a minha casa. É a segunda coisa que acontece. Primeiro ele bane, ele limpa a casa, ele purifica a casa, ele manda embora moedas enferrujadas, ovelhas mal cheirosas, bois defeituosos. Ele bane do altar, do templo, melhor, do átrio. E aí ele se posiciona e ele diz: a minha casa, como profetizou o profeta no Antigo Testamento, será conhecida em todas as nações como casa de oração. Mas vós a converteste os que ali estavam em covil de ladrões. Enquanto moedas rolavam pelo chão e ainda deslizavam para lá e para cá, ele gritou: esta casa será em todas as nações conhecidas como casa de oração. Veja a progressividade espiritual. Primeiro ele limpa a casa. Segundo, ele diz que a casa é casa de oração. Terceiro, diz a Bíblia que coxos e cegos que estavam do lado de fora, versículo de número 14, foram ter com ele cegos e coxos. Esses cegos e coxos sabiam que era uma semana promissora, era uma semana de Páscoa. Era uma semana em que, se eles vivessem a esmolar a entrada do templo, eles poderiam garantir uma renda por alguns meses, quem sabe por o ano inteiro. Talvez não houvesse uma outra oportunidade como essa para granjear, criar um fundo financeiro. E cegos e coxos estavam lá à entrada do templo pedindo esmola. A hora que eles viram animais saindo, a hora que eles viram pessoas correndo do poder do azorrague, do chicote de Jesus, eles entraram no templo, no átrio do templo. Eles não podiam entrar antes porque a casa estava cheia. Era animal para todo lado. Era mesas de cambistas para todo canto.
Não havia espaço para eles no átrio. Por isso eles viviam do lado de fora. Mas a hora que os animais saíram, os gananciosos saíram, eles entraram. E diz o versículo de número 14: foram ter com eles no templo cegos e coxos, e ele os curou. Jesus curou cegos e coxos dentro do átrio do templo, onde antes havia ganância, onde antes havia roubalheira, onde antes havia perversidade. Agora começa a ver a manifestação da glória de Deus. Pessoas são radicalmente curadas, instantaneamente curadas. Veja que a ira que havia tomado conta de Jesus era uma ira santa, era um zelo pela casa de Deus, de maneira que não prejudicou em nada. Ele nunca deixou de ser santo para curar os enfermos que ali chegaram, os moribundos que entraram. Primeiro ele limpa a casa, ele purifica o ambiente. Segundo, ele diz que a casa é casa de oração. Terceiro, começa a haver cura dentro da casa, milagres, coisas extraordinárias. Em último lugar, diz o texto sagrado, no versículo de número 15: vendo então os principais sacerdotes e os escribas, olha o que a Bíblia diz, as maravilhas que ele fazia. Eram maravilhas que estavam acontecendo no lugar onde antes havia perversidade. Vendo as maravilhas que ele fazia, e os meninos que se reuniram, crianças vieram do norte e do sul. Quando crianças viram cegos enxergando, coxos sendo curados instantaneamente, eles se reuniram e começaram a dizer: Hosanas ao filho de Davi, Hosanas ao filho de Davi, Hosanas ao filho de Davi. Bendito aquele que vem no nome do Senhor, bendito o filho de Davi, bendito Deus que não esqueceu de Israel, o seu povo. Era isso que estavam cantando. E os sacerdotes, que perdiam com a atitude que Jesus havia feito, se iraram. E Jesus disse: nunca lestes que da boca das crianças e dos pequeninos tiraste o perfeito louvor? Veja a progressividade. Eu gostaria de ter sua atenção para isto nesta manhã. Estou pregando Bíblia. Primeiro Jesus limpa a casa. Depois ele diz que a casa era casa de oração. Depois de dizer que a casa era casa de oração, só depois disso é que cegos e coxos são curados e maravilhas acontecem. E depois se atrai uma multidão de crianças que começam a cantar e a bendizer, tornando a casa numa casa de adoração. A gente olha para a Bíblia e a gente vê que esta progressividade espiritual faz parte de todo o Antigo Testamento e do Novo Testamento, de toda a Bíblia. Sempre foi assim e sempre vai ser. Semana passada eu disse que não é preciso sair da igreja para estar desviado. Há pessoas desviadas dentro da igreja. Basta apenas sair do propósito. Basta apenas sair do alinhamento. Verdade que alguns colocam até a mão na ceia, mas já saíram do propósito. E aqui Jesus ensina-nos como nos alinharmos com a sua vontade. E talvez esse texto nós tenhamos a explicação por que nós não vemos maravilhas como nós gostaríamos de ver. Por que não há sinais mirabolantes para os nossos dias? É porque Deus não inverte a ordem. A casa não se torna uma casa de milagres sem antes ser uma casa pura. Não há adoração verdadeira onde antes não existe primeiro pureza, santidade dentro da casa. Ou nós observamos o texto sagrado, ou nós viveremos fora do propósito. E se você está satisfeito com a vida espiritual que você leva, continue, vamos ver o que vai dar. Esta palavra é para aqueles que desejam mais de Deus. Aliás, esta igreja é constituída nesta cidade
para que os que acreditam que existe mais de Deus, por mais que você tenha experimentado. Porque eu faço parte de um grupo de pessoas abençoadas pelo Senhor, mas que acredita que há mais de Deus para nós. E que se as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos, a culpa não está em Deus. Nós temos deixado a desejar. Nós queremos ver milagres, mas somos uma casa impura. Nós queremos adorar, mas não somos uma casa de oração. E essa progressão espiritual, ela é totalmente bíblica. Permitam-me, de muitas partes da Bíblia, e hoje eu quero ficar na primeira parte desta mensagem. Eu dei a introdução semana passada falando sobre desejo, hábito e prazer. A oração é assim, é um desejo que Deus coloca. Se não há desejo em você, questione a sua salvação. Porque é impossível o Espírito de Deus habitar na vida de alguém e esse alguém não desejar viver mais perto de Deus. E salvação não é determinada pelo dízimo que eu dou, por ser membro de uma igreja. É por ser templo do Espírito Santo. É por saber que o Espírito de Deus habita em mim. O desejo quem coloca é Deus, o hábito quem cria sou eu, que se torna no prazer. Assim a oração. Ela é um desejo que Deus coloca. E quem de nós aqui já não teve um desejo, já não foi no momento chamado para viver em particular com Deus? Quem de nós já não sentiu o anseio de estar mais perto do Senhor? E aí nós pegamos esse desejo, nós podemos fazer duas coisas: ou obedecer, ou abafar. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não apagueis o Espírito. Ou eu apago, ou eu atendo o chamado e torno o desejo num hábito. E o hábito, explicamos semana passada, mesmo coisas boas para o corpo, como uma academia, que faz bem para a nossa saúde, é unânime a classe médica, todos nós, mas dói, arde, até criar o hábito de se transformar num prazer. Assim é a oração. Incomoda. Nós achamos que oração é monólogo e vamos na frente de Deus e damos um discurso para Ele e saímos insatisfeitos, quando oração é um diálogo. Às vezes a oração é mais ouvir do que falar. É quando eu entro em sintonia fina com Deus. Esta foi a mensagem de semana passada. Se você não viu, está no YouTube. E aí nós transformamos o desejo num hábito. E mais cedo ou mais tarde, o hábito se transforma num prazer. Tão extraordinário que você chega à conclusão de que o dia que você não passa uma hora com Deus é um dia perdido. É a sua melhor hora. É o seu melhor momento. Esta semana eu mandei uma frase de Adoniran Judson, que orava 7 vezes por dia, para não correr o risco de perder a comunhão, a intimidade com Deus. Um missionário americano que foi para a Birmânia, hoje chama-se Mianmar. Eu visitei esse país há 4, 5 anos atrás. Mianmar, próximo ao lado do Vietnã. Deu a vida dele pela Birmânia 7 vezes por dia. Se eu não vou ficar atrás dos muçulmanos que oram 5 vezes por dia, eu preciso orar 7. E foi um dos homens que mais fez no campo missionário. Porque nós somos aquilo que a nossa oração é no mundo espiritual. Se você não tiver ousadia na oração, você não terá ousadia na sua vida espiritual. Se você não tiver autoridade na oração, você não terá autoridade contra potestades e principados. Se você for fraco na oração, você será fraco na sua vida espiritual. Ela vai depender de emoções, de sobe e desce, vai ser uma gangorra espiritual, que um dia você está bem, outro dia você está desviado. Vida espiritual depende de intimidade, de comunhão com Deus. Esta foi a mensagem de semana passada.
Hoje nós entramos na mensagem, eu quero ficar na primeira parte. Dentro desta progressividade espiritual, a primeira coisa que Jesus fez não foi dizer que a casa é uma casa de oração. Primeiro ele limpou a casa. Primeiro ele purificou e tirou da casa aquilo que precisava ser removido. A Bíblia diz, Salmo 66, 18, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Isto é bíblico. Isto é um princípio de Deus que não pode ser negligenciado. Ou nós temos vida no altar. Elias só conseguiu fazer cair fogo do céu depois que ele alinhou as pedras do altar que estavam fora de ordem. Ou nós colocamos a nossa vida no altar, ou nós vamos fazer vãs repetições diante de Deus. E não vamos experimentar o melhor de Deus nesta terra. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa é fazer com que a sua casa, o seu templo, não sabeis vós que sois templo de Deus, que sois morada de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e que não sois de vós mesmos. O templo hoje sou eu, o Espírito de Deus habita em mim. E a primeira coisa que o Espírito de Deus faz numa pessoa hoje é limpar a casa. O que mentia não pode mentir mais. O que adulterava não pode adulterar mais. O que fazia coisas erradas não pode fazer mais. Vida do altar. Nós invertemos as coisas e queremos a bênção de Deus. As pessoas fazem tudo errado e quando quebram a cara elas vêm para Deus destroçadas porque não observaram a palavra. Quando Deus fala para não fazermos assim, não é que Deus seja egoísta, é que Ele não queria que a gente quebrasse a cara, só isso. Mas se você quiser quebrar, é sua. Deus deu livre-arbítrio para a gente. Nós fazemos da nossa vida o que quisermos. E a glória está na liberdade de fazer o que eu quero. E eu canalizo isto para ser fiel a Deus. Sou honrado por Ele. Não haveria nenhum mérito em Deus se eu fosse obrigado a ser fiel a Ele. Sabe a alegria de Deus? É que eu posso sair daqui e adulterar. Eu posso sair daqui e mentir. Eu posso sair daqui e defraudar. Mas eu não faço isso porque eu quero agradá-lo. Porque é um espírito em mim que me deu alegria que ninguém me deu. Um espírito que deixa o painel aceso quando alguma coisa está faltando. Quando acaba o óleo, acende o painel. E eu preciso trocar o óleo. Preciso buscar mais de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, eu vou me deter nisso esta manhã. Domingo que vem, se Jesus não voltar, continuaremos. A primeira coisa que Jesus fez foi transformar a casa em uma casa pura. Semana que vem eu vou falar sobre a segunda parte, talvez a terceira. Depois de tornar a casa pura, Ele tornou a casa em casa de oração. Você nunca será uma casa de oração se primeiro você não for uma casa pura. Você pode até dobrar o joelho. Você pode até fazer um monólogo, mas você não vai desfrutar de intimidade. Intimidade são para aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo, sabendo que Deus tem sempre o melhor para nós. Intimidade são para aqueles que estão dispostos a mandar sair da sua vida os bois mal cheirosos, as moedas enferrujadas que muitas vezes ocupam o santuário de Deus. Os maus costumes, as más amizades, os maus relacionamentos, a nossa maneira de fazer as coisas precisa ser banida e dizer: seja feito a tua vontade, porque o plano de Deus sempre é melhor do que o meu. Deus tem algo lindo. Eu falei semana passada, alguns de nós nos apegamos a latões de lixo e dizemos: Senhor, eu amo lixo. E Deus diz: mas eu tenho ouro para te dar. Mas nós insistimos com o lixo. Quando aparecer aquilo que Deus preparou para você, você vai lamentar o tempo que você perdeu com o lixo. E alguns vão viver com o lixo o resto da vida. A primeira coisa que Jesus fez foi tornar a casa em casa pura.
Veja o fio de meada. Eu procuro ser bíblico nas minhas palavras, porque darei conta diante de Deus. E rapidamente, ontem à noite, sem olhar para centenas de passagens do Antigo Testamento, eu me lembrei de algumas. Quando estavam para entrar na terra prometida, sob o comando de Josué, eu deixei de olhar todo o Pentateuco, que há exemplos mil disso, de primeiro ser casa pura, para depois experimentar o poder de Deus. Eu olhei Josué preocupado para conquistar a terra. Precisavam passar o Jordão e eles não sabiam como fazê-lo. E Josué, vida no altar, sempre fiel ao seu Senhor Moisés, aprendeu a ser uma casa pura, dobrou o seu joelho e conversou com Deus, pedindo orientação a Deus no capítulo 3, os desafios que ele tinha pela frente. E quando ele orava, diz a Bíblia que um anjo lhe apareceu, e a ordem foi essa, dizendo: santificai o povo, e amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Vejam que a ordem de Deus, ela é condicional. Deus não disse que faria maravilhas. Deus falou que faria, mas primeiro, santifique o povo. Santifiquem o povo. Tirem os ídolos do meio de vocês. Limpem os ídolos. Joguem fora as imagens de Baais do meio de vocês, sem a qual eu não poderei fazê-los vencer. Lembra, alguns dias depois, eles perderam para a cidade de Ai, derrubaram Jericó e foram surpreendidos em Ai, porque havia alguém escondendo um anátema. O seu pecado, além de destruir você, destrói a sua casa, prejudica a todos ao seu redor. Assim aconteceu com Acã. Vejam, santificai o povo, e amanhã eu farei maravilhas. Fui levado à passagem de Gideão, quando Deus olhou para Gideão e havia midianitas, amalequitas e árabes que queriam sufocar Israel. E Deus disse para Gideão em Juízes capítulo 6, versículo 25 e 26: derruba o altar de Baal e edifica para mim um altar. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: tomai o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai. Versículo 26: edifica a mim o Senhor teu Deus um altar no cume deste monte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Juízes capítulo 6, versículo 26. E ele pegou 10 jovens e fez isto. Eu não estou pregando sobre Gideão, posso fazê-lo no próximo dia. Mas só para você saber que a ordem de Deus é sempre tornar a casa pura. Deus disse para Gideão: derruba o altar do teu pai, não era nem dele. Limpa o pátio para que eu possa operar. Aonde tem o altar de Baal, levanta um altar ao meu nome e sacrifica sobre ele. Veja como a Bíblia é lógica. E diz a Bíblia que Gideão, entre o versículo 27 ao versículo 33, diz que ele derrubou o altar de Baal e edificou um altar ao Senhor. E o versículo 34 diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Veja que só houve revestimento de Deus depois que o altar de Baal foi quebrado e depois que foi levantado um altar ao Senhor. Muitos de nós passamos a vida vazios de Deus, pelos altares que nós constituímos ao longo da nossa caminhada cristã. E adoramos em altares de Baal, os Baalins, na verdade o plural é este, Baalins, eu sei. E nós perdemos de ser uma casa de oração e uma casa de poder. Jamais recebemos autoridade espiritual de Deus por causa dos altares de Baal. Olha o rei Josias, eu fiquei maravilhado ontem, tive orgulho de ter este nome. O homem que causou a maior revolução, a maior limpeza
na casa de Deus. O capítulo 23 de 2 Reis, fala da purificação que Josias realizou no templo quando o livro da lei foi achado. A Bíblia diz que não houve rei, nem antes e nem depois dele, que se converteu ao Senhor de todo o seu coração como Josias. Olha o que diz a Bíblia, de 30 versículos desse capítulo que falam de purificação. Deixa-me ler 2 só para você. 23:4. E o rei mandou ao sumo sacerdote Elquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque, para o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas deles a Betel. Olha o versículo 24, 20 versículos depois. E também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que havia na terra de Judá, em Jerusalém, extirpou Josias da terra de Judá. Resultado, experimentar um dos maiores avivamentos que se pode experimentar. Você nunca vai ser uma casa de poder se primeiro você não for uma casa pura. Eu estou pregando Bíblia. Veja o que aconteceu em Neemias, que jogou fora os móveis de Tobias, os jogou na rua. Já preguei sobre isto aqui nesta casa. Nós constituímos e fazemos alianças com Baal, quando não com Tobias. E nós perdemos o melhor de Deus. Olha o que diz Neemias 13: e vinha a Jerusalém, Neemias falando, e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Versículo 8: o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias na rua. Versículo 9: e ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, e as ofertas de manjares, e o incenso. Aonde devia haver oferta de manjar, tinha móveis de sacerdote de Baal. E Neemias disse: nós precisamos fazer uma limpeza na casa, para que Deus honre a nação. Estão vendo que eu estou pregando Bíblia? Foi exatamente o que Jesus fez. Quando Jesus entrou no templo e pegou um chicote para expulsar os vendilhões do templo, o templo estava se transformando num mercado, numa praça de comércio. Os negociantes se instalaram dentro da casa de Deus a fim de vender produtos para os rituais do templo. Estavam mancomunados com os sacerdotes que rejeitavam o sacrifício das pessoas que traziam muitas vezes, forçando-os a comprar dos feristas animais quebrados e mal cheirosos. Veja qual o propósito da casa de Deus. Eu amo isto, eu amo Bíblia. Os melhores momentos da minha vida eu tenho passado com Bíblia. Tenho desfrutado de momentos lindos na minha vida, mas os melhores são com palavra de Deus, para não ser ludibriado pelos outros. Veja o propósito da casa de Deus. Eu acho linda a palavra de Deus. Deixa-me ver se tem aqui, está aqui. Deus falou para Davi: vou construir uma casa para mim. Mas não será você derramou muito sangue. Você matou muitas pessoas. O filho que vai nascer de você, que será chamado príncipe da paz, homem de paz, Salomão será o nome dele. Ele me edificará uma casa. Para resumir a história, Salomão construiu uma casa ao Senhor. A melhor que havia, o melhor material, o melhor ouro, a melhor madeira, veio de longe. Ele construiu em Jerusalém, no templo. Quando você for comigo lá, estive inúmeras vezes lá. O lugar do templo que foi destruído. Mas Salomão levantou o primeiro templo, a primeira casa. E quando ele levantou a casa, no dia da inauguração,
Ele orou ao Senhor. Veja o que diz a Bíblia, o propósito pelo qual a casa foi levantada. Por quê? E o Senhor apareceu de noite a Salomão quando orava. Interessante que Salomão orava. E eu quero ser abençoado, mas não ora. E disse-lhe o Senhor: ouvi a tua oração. E eu escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, veja o propósito da casa. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque desde agora estarão abertos meus olhos. Primeira coisa que Deus colocou no templo, os seus olhos. E abertos meus ouvidos. Segundo, os seus ouvidos estavam lá. A oração desta casa. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome. Olha, o nome de Deus, Deus colocou na casa. Os olhos, os ouvidos, o seu nome. Para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração estarão nesta casa durante todos os dias. Eu não sei se você entendeu, mas a oração que você faz em casa tem um poder extraordinário, lindo. Porque você, quando você ora, Deus colocou dentro da casa os seus olhos, os seus ouvidos, o seu nome e o seu coração. Deus colocou nesta casa. Esta casa não foi santificada, não foi aberta para se fazer shows extraordinários, para mostrar efeitos. Não! Esta casa foi levantada para ser casa de oração. Jesus disse: a minha casa será casa de oração. E nesta casa estarão os meus olhos. Os olhos de Deus estão sobre esta casa nesta manhã. Os meus ouvidos estarão nesta casa. Os ouvidos de Deus estão sobre esta casa. O meu nome estará nesta casa. Quando o diabo vem, ele vê o nome do Senhor sobre esta casa. E o meu coração estará nela todos os dias. Eu constituí esta casa para ser casa de oração. Se houver praga, o povo vai se reunir nela, vai clamar, e eu vou sarar a terra. Eramaia sore queimando iobio sureka. Este era o propósito da casa. Não era para ser uma casa de comércio fraudulento. Não era para ser uma casa de animais mal cheirosos. Não era para ser uma casa de moedas enferrujadas. Não era para ser uma casa de ganância. E se nós não estamos vendo o poder de Deus nos dias de hoje, é porque nós trazemos para casa todos esses pecados. Nós sujamos a casa e queremos ver poder nela. Nós manchamos a casa, fazemos do nosso jeito, só consultamos a Deus quando quebramos aquela. E queremos poder de Deus em nossa vida e em nossa igreja. Não vejo cego sendo curado, pastor. Pergunta para ele quanto tempo ele ora. Nenhum. E ele quer ver milagres dentro da casa. Pastor, não estou vendo mortos sendo ressuscitados, como na igreja primitiva. Pergunta para ele quanto tempo ele ora. E quantas ovelhas mal cheirosas e bodes mal cheirosos estão dentro dele. Mentira, adultério, faz coisa errada e quer a bênção de Deus. Casa para obter papel americano e quer que o Espírito de Deus se revele nas profundezas sobre a vida dele. É errado, pastor. É errado. Se uma mentira é errado, quanto mais um papel assinado dizendo que você não fez algo que você fez. Está vendo por que nem todo mundo serve para ser membro da Shekinah? Eu concordo que tem gente que não consegue ficar aqui, porque ou muda de vida,
ou procura um lugar que aceite as suas incoerências, porque nós queremos ser um povo puro, onde a glória de Deus se manifeste nesta casa. Eu estou orando para a gente perder o rumo da nossa casa, de ter cultos aqui visitados pela presença de Deus. Eu estou orando para cego entrar aqui num culto normal e os olhos serem abertos. Mas nós trazemos os nossos bois mal cheirosos para dentro da casa, a nossa ganância, do meu jeito. Falamos mal dos irmãos, da igreja, do pastor. Nos reunimos ao redor da mesa para falar mal. E queremos a unção do Espírito do Altíssimo. Olhe para a vida dessas pessoas. Por isso, ore a Deus. Há pessoas que saem e você deve ir atrás e lutar por elas. Algumas é limpeza na casa, é resposta de oração. Deixa que vão. Deixa que vão. Deixa que vão. Não é falta de amor. Ou mudam de atitude, ou aprendem a respeitar a autoridade espiritual, ou desejam buscar a Deus conosco, ou terão que achar alguém que apoie as suas incoerências. E eu não estou nervoso. Eu estou debaixo da unção do Espírito de Deus. Você nunca vai poder dizer que você foi ludibriado, ficou na terra. Jesus veio e ficou, mas você vai ter que reconhecer: um homem de Deus passou pela minha vida, não passou a mão em cima dos meus pecados, queria que houvesse mudança na minha vida, me disse que eu tinha que ser uma casa pura. Eu sinto a autoridade de Deus aqui esta manhã. Oh, que o Espírito de Deus faça a gente olhar para dentro da gente, porque a gente vê as moedas enferrujadas da vida dos outros e não vê os bois mal cheirosos dentro da nossa casa. Que o Espírito de Deus limpe a casa nesta manhã, que nós possamos oferecer ao Senhor. Há muita coisa que eu escrevi e eu preciso terminar. Jesus limpou o templo, tornou a casa em casa pura. Eu já fui uma casa suja. Eu já vivi nos bancos sendo casa suja. E você cada vez se distancia mais e começa a praticar aquilo que antes você condenava. Quando você se afasta de Deus, quando você deixa de observar a simplicidade da palavra. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui de novo nesta manhã. Eu sou fruto da misericórdia de Deus, porque eu já havia desistido de mim mesmo. Mas Deus falou comigo dizendo: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu ainda vou te usar. Eu ainda vou quebrar grilhões do inferno através da sua vida. Eu tenho um povo para você pastorear muito longe daqui, que eu vou entregar na tua mão. E eles estão famintos e sedentos pela palavra. E tu subirás no púlpito e dirás a ele: assim diz o Senhor dos Exércitos. E eu estou vivendo este tempo de Deus na minha vida. Quer ir para o céu? Deixa o Espírito de Deus limpar a casa. Dobre o teu joelho e faça a oração que diz assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque há muitas coisas que nós amamos que Deus detesta. Há muitas coisas que nós nos alegramos que Deus abomina. E por isso que a nossa vida não sai do lugar. Não sai do lugar. A casa precisa ser pura. Este era o segredo. Eu falei de casos do Antigo Testamento. Deixa-me terminar com um exemplo de 5 que eu tenho. Do Novo Testamento. A igreja primitiva, pastor, era uma casa pura. Eles eram. A igreja primitiva tinha muitos defeitos, muitos problemas, como qualquer um de nós. Mas indubitavelmente eles eram uma casa pura. Casa pura.
Deixe-me dar um exemplo para você de que a igreja era uma casa pura. Um irmão vendeu uma propriedade. Irmão Ananias. Vamos trazer para os nossos dias. A propriedade valia 300 mil dólares. Ele vendeu por 300 mil. Mas ele disse para o pastor, para a igreja, porque ele foi tomado por Deus. Ninguém pediu para ele vender. Ninguém pediu para ele vender a propriedade. Ninguém pediu. Ele quis vender. Ele sentiu-se tocado no culto. Quando ele viu os irmãos vendendo as propriedades e repartindo entre os necessitados, Ananias foi tomado por Deus e Deus falou para ele: vende a propriedade. Você tem aquela chácara. Você não usa aquilo. Você vai morrer, vai ficar tudo lá. Você se desgastou por causa daquilo. Deixa aquilo. Eu tenho coisa melhor para você. Você vai viver momentos que nenhuma chácara pode te dar. Venda aquela. O Espírito de Deus o convenceu a dar aquela propriedade, vender aquela propriedade e dar o dinheiro todo para a igreja. Ele vendeu por 300 mil dólares. Chegou em casa. A irmã Safira disse: vendeu, vendi. Assinei os papéis, estou vindo do cartório. O cheque vai ser depositado daqui a pouco. E a mulher disse: precisamos trocar a geladeira. Precisamos de uma máquina de lavar nova. Televisão é daquelas antigas, tem umas flat agora, 8K. Que tal se a gente pegar 50 mil desse dinheiro e comprar essas coisas? E a gente pega 250 mil e leva para a igreja. Pastor, nunca viu, você vai ver. Perigoso você ser consagrado a presbítero no primeiro dia. Olha, mulher, eles entraram em acordo e fizeram isso. Tiraram 50 mil, compraram a televisão 8K, máquina de lavar roupa nova, geladeira nova. E o irmão Ananias foi para o culto de manhã, domingo de manhã, foi para o culto, com 250 mil dólares dentro de um pacote. E naquela época, como aqui na nossa igreja, as pessoas saíam dos seus lugares e vinham na frente e davam a oferta. Não havia gasofilácio que cabia 250 mil. Era muito pequenininho o negócio para colocar. 250 mil dólares. O irmão Ananias veio para frente e colocou nos pés do apóstolo Pedro, dizendo: pastor Pedro, sabe aquela propriedade? O senhor já foi lá. Eu vendi, Deus falou comigo. E eu peguei aquela propriedade de 200 e vendi por 250 mil dólares. E trouxe todo o dinheiro para a igreja. Irmão, qual era o pecado de Ananias? Ele havia adulterado, sim ou não? Ele havia roubado, sim ou não? Ele havia matado alguém, sim ou não? Ele era bandido, sim ou não? Sabe qual era o pecado dele? Uma mentira desse tamanho. Uma mentirinha santa, diríamos nós. Era uma mentira santa. Dá para entender? Por que a gente não vê a glória de Deus nos nossos dias? Porque é muito mais do que mentira santa que a gente traz e que quer que Deus engula e aprove as nossas incoerências. Era uma mentirinha assim. Vendi a propriedade, trouxe todo o dinheiro para a igreja. Fosse hoje, não na Shekinah, mas em muitos lugares ele seria consagrado a vice-presidente do ministério. 250 mil de oferta, é resposta de oração. Irmãos, a igreja primitiva era uma casa pura, era uma casa limpa. Pedro sabia que se houvesse pecado no altar,
Se houvesse erro dentro da igreja, o pecado entrava pela porta da frente e o espírito saía pela porta dos fundos. Pedro sabia que a casa não podia nunca deixar de ser pura. E o Espírito de Deus, que era o presidente da igreja, revelou ao pastor Pedro. Quando o irmão Ananias estava pensando em receber um elogio, Pedro disse: por que Satanás, observe que o diabo faz, foi obra do diabo, que enganou Eva, enganou Safira, que enganou Ananias. Por que Satanás encheu o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mentistes a Deus. Caiu morto. Daria processo hoje, a CNN ia bater aqui e no mínimo eu ia para a cadeia. Pastor matou, foi Deus que matou. O Deus do Novo Testamento, de amor, da época da graça, que você não entende nada de graça, não conhece Bíblia e acha que graça é aprovar as nossas incoerências, é viver do jeito que quer e ser abençoado. Estamos na época da graça aqui, é a igreja primitiva. Enterrem-no! Não façam um culto fúnebre para ele. Não é por causa de Covid, não. É por causa de pecado. Enterrem, não cante hinos para ele. Ele não merece. Ele tentou introduzir pecado dentro da igreja. Enterrem. Os diáconos daquele tempo, eles tinham gasofilácio para trazer na frente, cuidar dos bancos da igreja, atender os irmãos, e além disso eles tinham uma pá para enterrar quem mentia. Fizeram um buraco e enterraram o irmão Ananias. Era domingo, culto da manhã. A irmã Safira não estava no culto aquela manhã, ela não estava no culto, ela não veio, está na Bíblia. Que ela não soube o que aconteceu. Eu conjecturo que o caminhão das Casas Bahia chegou sábado muito tarde, trazendo a televisão, a geladeira e a máquina de lavar, e domingo de manhã ela ficou lendo os manuais para ver como funcionava. E ela não foi no culto, o culto não era transmitido pela internet, ela não soube do que aconteceu. Ninguém ligou para ela, e se ela ligasse para Ananias, o telefone ia tocar dentro do caixão. Ninguém ia entender. E a irmã Safira disse: já sei, vou lá na igreja, ver o que aconteceu. Foi na igreja, vamos terminar. Chegou na igreja, já tinha terminado o culto. O pastor Pedro morava no lado, nos fundos, não sei. Eu sei que o pastor Pedro estava por lá. De repente o pastor Pedro saiu. Gente, isso aqui é Bíblia, eu estou pregando Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Pastor! Ela pensou na cabeça dela: será que ele está almoçando com o pastor? Oferta de 250 mil dólares, no mínimo. O pastor preparou uma janta, um almoço para ele. E domingo, dia de maionese, ela preparou a maionese e o homem não veio. Pastor, o senhor tem notícia do meu marido? Eu disse: tenho notícia. O senhor não está sabendo o que aconteceu? Não está sabendo? Eu disse: não, pastor, não estou sabendo o que aconteceu. Eu falei: antes de lhe dizer o que aconteceu, deixa eu perguntar para a senhora. Olha a autoridade de Deus sobre a vida do pastor Pedro. Não era politicagem, não tinha que gostar do pastor, não tinha que, não, era homem de Deus no altar. Lá o pastor não dava uma palavra dura como essa, o camarada morria. Irmã Safira, nós somos a igreja do Senhor primitiva. Quem manda aqui é o Espírito de Deus. Nós dizemos que é assim na nossa igreja, e todos os pastores dizem isso. Será? Será?
Irmã Safira, por quanto vocês venderam aquela propriedade? Ah, pastor. Aí ela pensou, será que eu digo a verdade? Será que não digo? Mas eles haviam mancomunado entre eles, concordado de mentir. E ela disse, pastor, nós vendemos aqui. O senhor recebeu a oferta então? Que bênção, pastor, aleluia. Vai ajudar muito a igreja, não? Nós vendemos a propriedade por 250 mil dólares. Uma mentira. Vocês estão vendo como a igreja primitiva era uma casa pura? Nós queremos viver o que eles viveram. Uma mentira. 250 mil, irmã Safira. Foi. Irmã Safira, os diáconos que enterraram o seu marido faz meia hora, eles ainda não foram embora. Eles ainda estão aqui. E os mesmos diáconos que enterraram o seu marido vão enterrar a senhora agora. Caiu morto. Vamos terminar o culto para não ficar mais feio o negócio. Será que a gente entende o que significa pecado? Será que a gente entende o que é se chamar a igreja de Cristo? Será que a gente tem consciência das nossas impurezas? Estamos tentando enrolar, não é o pastor, não é a igreja, é Deus. E daí dobramos o joelho e não temos comunhão. Dobramos o joelho e parece que o céu está de pronto. E a vida cristã parece que não cria asas para voar. É porque a casa está suja, tem moedas enferrujadas. Tem gente que nem aderiu à campanha porque sabe se aderir vai ser decepção. E se o Espírito de Deus não nos convencer, não é pastor que vai fazer. Será que sabemos o que é pecado? Eu termino. Deixa eu perguntar para você honestamente. Se aqui em Newark, tivesse uma igreja igualzinha a essa do pastor Pedro, da igreja primitiva, igualzinha, mentiu, pau, morreu. É lá na rua tal, esquina com a rua tal. Se aqui tivesse uma igreja dessa, quantos de nós teríamos coragem de ser membros dela? Não levante a mão que você pode cair morto aí agora. Quantos de nós estaríamos ainda vivos? Quantos estaríamos ainda vivos? Antes de fazer da casa uma casa de oração e de poder, onde cegos enxergam e mudos falam, e coxos são curados, e paralíticos andam, e mortos ressuscitam. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. O melhor de Deus são para aqueles que se deixam ser trabalhados pelo Espírito de Deus e se transformam numa casa pura. Não se tem, eu não quero confete, não quero aplauso de ninguém. Eu oro todo dia para morrer para essas coisas. Mas não se prega mais mensagem como essa. Não se ouve mais coisas assim. A gente ouve por aí que Deus vai nos abençoar no nosso pecado. O cara tem sexo antes do casamento, o cara casa, atrai a esposa, e ainda Deus diz, o cara pregador ainda diz, Deus vai te abençoar, o Senhor é contigo. E ainda vem profeta do inferno, porque de Deus não é, abonando as incoerências do indivíduo. E o cara acha que Deus está com ele. Curve a sua cabeça. Feche os teus olhos, apague as luzes. Vamos terminar para a coisa não ficar pior. E diga alguma coisa para Deus nesta manhã.
Diga alguma coisa para Deus nesta manhã. Estamos em campanha de oração. E o Espírito de Deus neste mês de novembro vem com palavras como essa. Não é para matar ninguém. É para tornar a casa em casa pura. É para te dar o melhor. Porque Deus tem ouro para compartilhar com você. Deus tem coisas extraordinárias para colocar na sua mão. Você nunca imaginou as alegrias que Deus tem para te dar. Quando você parar de se justificar e rasgar o seu coração e dizer: tem misericórdia de mim, pecador. Quando você lambuzar a cara no chão e dizer: me perdoa. Porque o Espírito de Deus já vem te falando. Já vem te mostrando. Quer continuar no pecado? Correto. Vamos ver o que vai dar. Mas não diga que não passou um homem de Deus pela sua vida. Não diga que você não faz parte de uma igreja séria, comprometida com Deus. E não diga que o seu pastor não prega a Bíblia. Desafio qualquer um a vir conversar comigo. Preguei Bíblia aqui esta manhã. Preguei Bíblia aqui esta manhã. Curve a sua cabeça. Eu vou deixar você um instante ao fundo desse louvor.